capítulo 5, versículo 14 ao versículo 17. Dando sequência à mensagem de hoje pela manhã, Efésios, capítulo 5, versículo 14 e 17. Mesmo assentados, diz assim a palavra do nosso Deus: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Vamos repetir o versículo 17 todos juntos? Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Feche os olhos. Aí, querido, eis aí, segura a tua palavra, no qual cremos, que se renova cada dia em nossas vidas. E nesta noite, Senhor, mais uma vez, tu venhas falar conosco. Não aquilo, Senhor, que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir. Para isso, Senhor, abra os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir a tua voz. E revela-nos, ó Deus, tua vontade e teu querido. E humildemente eu me coloco diante de ti, pedindo, Senhor, a tua bênção, para que nesta noite, a começar de mim, sejamos impactados por esta palavra, no qual cremos ser a verdade para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem não esteve aqui hoje pela manhã? Glória a Deus. Bom número de pessoas, né? Então eu quero fazer aqui um pequeno resumo, uma recapitulação daquilo que falamos hoje pela manhã. E nós falamos, qual é o título da nossa mensagem? Quem veio aqui? Não deixe para amanhã. Isso, ele ficou meio bagunçado dele, mas é. Vamos lá, todos juntos? Não deixe para amanhã. Então diga isso, a pessoa que está do seu lado: não deixe para amanhã o que pode se fazer hoje. Amém? Hoje pela manhã falamos sobre isso. Não deixe para amanhã o que pode se fazer hoje. E nós falamos acerca de um grande desafio, porque isso é uma frase que nós falamos naturalmente no nosso dia a dia. Falamos para as pessoas, até pregamos com ênfase acerca deste objetivo: não deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Mas o desafio não é de falar, porque falar é fácil. O desafio então é praticarmos aquilo que verdadeiramente deveríamos praticar, não deixando para amanhã aquilo que podemos fazer hoje. Isso por quê? Porque na nossa vida, no nosso cotidiano, naturalmente praticamos isso. Porém, ao contrário, sempre deixamos para amanhã o que poderíamos fazer hoje. Porque acreditamos que o amanhã pertence a nós. Mas, se entendemos o propósito do Senhor, e o último versículo que lemos fala acerca de compreendermos a vontade de Deus, é necessário entendermos que, sendo o amanhã pertencente a Deus, nós não temos domínio sobre ele. E talvez nem teríamos ou teremos o amanhã. Por isso, amados, é necessário entendermos que nós não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Mas o desafio é entendermos o que podemos fazer hoje. E é isso que na segunda parte da mensagem agora nós vamos trabalhar. Mas antes disso, eu quero relembrar aqui um exemplo que nós colocamos. E como muitas pessoas não vieram pela manhã, eu quero mais uma vez perguntar aqui: quem tem celular? Ok, já desligou ele? Bem. Por que estou perguntando isso? Você com certeza, dentre várias funções que tem no seu celular, eu quero que hoje, nesta noite, assim como eu fiz pela manhã, afirmar que tem uma delas que você usa de forma até como mania. Não é o WhatsApp. Eu quero aqui chamar a sua atenção para a função soneca do seu celular. Quem já usou a função soneca do celular? Olha, não dá mão, não é pecado não. Eu também uso esse celular. Não é isso? O que é a função soneca?
A função soneca é aquela função que você coloca no seu celular quando você é despertado por ele. Então você tem uma noite de sono abençoada, você coloca lá o seu celular para despertar, e quando ele desperta, o que acontece? Você pula da cama rapidamente, entusiasmado por mais um dia. Não é assim? Rapidamente você toma atitude. E por que você faz isso? Porque na verdade essa não é a sua praia, é o seu hábito. Você faz isso porque é necessário. Mas como que nós pulamos rapidamente? Nós pulamos depois de insistidamente usarmos a função soneca. É mais ou menos assim: ele desperta. Eu até dei um exemplo aqui de uma música um dia eu ouvi no celular, aquela música assim, né? Os braços do Pai. Aí o camarada acorda com aquela música. Aí o que ele faz? Vai lá e tecla a função soneca. E ele continua: os braços do Pai. E aí o relógio desperta de novo. O que ele faz? Mais uma vez ele usa a função soneca. E olha que coisa interessante: dificilmente, raramente, alguém consegue dormir naquele espaço de tempo entre o despertador e a função soneca. Mas o que ele faz? Ele fica ali pensando: se eu pudesse conseguir dormir mais um pouquinho. Ele pensa em tudo menos que ele deveria acordar, levantar, porque ele tem compromisso. E aí depois da segunda, terceira função soneca, o que ele percebe? Nosso Deus! E rapidamente arruma aquela coisa toda e sai e chega lá já apressado ao voltar do trabalho. Função soneca. E eu quero então, com este exemplo, trazer isso para as nossas vidas e dizer para você quantas vezes nós não usamos a função soneca quando o assunto é Deus. Quantas vezes eu e você não usamos a função soneca pensando assim: não, amanhã, olha pastor, pode contar comigo que amanhã eu vou estar na igreja. Olha pastor, domingo que vem as coisas vão mudar. Mas só esse final de semana, sabe como é que é, né? Feriado prolongado. Aí pastor, no mês que vem eu venho para a ceia. Nós sempre deixamos para amanhã o que poderíamos fazer hoje. E aí eu poderia afirmar para você nesta noite que grande parte de nós que aqui estamos constantemente usamos a função soneca na nossa vida espiritual. Só mais um pouquinho. E por que fazemos isso? Porque é cômodo estar onde estamos, mesmo com muitas lutas, dificuldade, é gostoso, amados. E olha que coisa interessante: só pecamos porque é bom pecar. Você pode, pastor, mas não é assim. Só tem que nós pecamos porque é ruim? Pecamos porque aquilo que leva-nos ao pecado muitas vezes é agradável para nós, é bom, e por isso nos iludimos acreditando que aquilo que os nossos olhos podem ver e nos traz um significado de bom tem impactado as nossas vidas. E eu sei que na sua caminhada também é assim. Sempre olhamos para as coisas, para as circunstâncias e entendemos que em determinado momento as coisas são boas para nós. E consequentemente não deixamos de tomar atitudes ou decisões que deveríamos tomar. Mas por que é tão difícil deixarmos de acionarmos a função soneca? Por que é tão difícil tomarmos de fato atitude uma vez que eu uso o despertador porque eu sei que eu tenho que despertar? E o apóstolo Paulo, quando escreve a carta ao povo de Éfeso, ele escrevia com essa preocupação porque ele percebia que o povo estava adormecido. E ele compara então o dormir com a morte. E aí você poderia pensar: mas isso é muito radical, foi não? Vamos analisar até que ponto isso é radical. Até que ponto podemos de fato comparar o dormir com a morte? E eu não estou falando aqui de um contexto fisiológico, estou falando de um contexto espiritual. Porque quando dormimos na presença do Senhor, amados, é como se estivéssemos mortos para o Senhor
e estamos vivos para o mundo em que vivemos. E da mesma forma, quando adormecemos para este mundo, nós nos despertamos para Deus. E olha que coisa interessante, nesse mundo em que vivemos, onde nós temos conquistas, sonhos, planos, alvos, sucesso, nós também temos frustrações, tristezas, amarguras, perdas. Eu poderia enumerar aqui tantas coisas ruins que muitas vezes sobrepõem as coisas boas. Mas eu posso afirmar esta noite que quando você recebe algo de Deus, quando você se relaciona com Deus, todas as coisas advindas do Senhor são boas e agradáveis. Amém? Pastor, eu quero dizer então que as coisas ruins que estão acontecendo na minha vida é porque eu estou longe de Deus? Não estou dizendo isso. Eu estou afirmando. Porque o desafio, amados, é entendermos o poder que há nesta atitude de optarmos por Jesus como Salvador de nossas vidas. Eu quero que você entenda nesta noite, amados, que a decisão é sua. E talvez eu sei que algumas situações têm impedido você de se posicionar como de fato você deveria posicionar-se. E talvez nesse exato momento você aciona a tecla soneca porque você o quê? Espera um pouquinho mais. Olha, pessoal, daqui a pouco eu vou tomar atitude. Olha, Senhor, daqui a pouco eu vou tomar uma postura diferente. Esquecemos desses detalhes. Vamos pegar um exemplo aqui. Nossas crianças, quanta disposição. Não é verdade? Tem criança que parece que fica ligado na tomada, né? Não para o limite, toda, e quando você pensa, agora vai dormir, desperta de novo e começa tudo de novo. Eu tenho certeza, né, que você já pegou seu filho dormindo e ele falando de algumas coisas que ele brincou durante o dia. Joga a bola para mim, joga a bola para mim. E sabe por que isso acontece? Porque ele está ali concentrado, ligado naquilo, e aquilo tudo foi feito tão agradável na vida dele que ele não quer perder aquele momento. Meus amados, nós estamos vivendo em um mundo em que este mundo tem cada vez mais nos atraído para aquilo que nos afastava do Senhor. Quantas coisas, quantas situações, e nós nos perdemos nelas. E sabe por quê? Porque esquecemos de um simples detalhe. Deveríamos fazer hoje, aqui e agora, aquilo que talvez estamos pensando em fazer amanhã. Vamos pegar aqui um exemplo do nosso cotidiano. Segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta. Não é assim? Olha, segunda-feira eu vou começar aquela dieta. Segunda-feira as coisas vão mudar. Vou fazer uma caminhada, eu vou começar, olha, vou cortar açúcar, bombom, bala, não é assim? Aí quando chega sexta-feira, o que acontece? Ele fica tão entusiasmado com o final de semana, que ele esquece daquilo que ele declarou. Mas aí vai começar a segunda de novo, mas segunda ele começa tudo de novo. Mas sábado, domingo, ele consome tudo que ele deixou de consumir durante a semana. Ah, pastor, mas sabe o que é o tempo? Não dá. Eu fico imaginando, irmãos, a pessoa que inventou a dieta. Um dia eu até cheguei a falar isso, não era de Deus. É assim, aquele que falou o seguinte, olha, você não pode comer mais bombom, não pode comer aquela picanha, aquela macarronada saborosa, assim, pizza nem pensar. Mas o que fez essas pessoas tomarem essas atitudes? Talvez uma necessidade, talvez uma situação em que não havia mais retorno, então ele teve que radicalizar. Eu quero dizer com isso, meus amados, o que a palavra nos propõe é justamente o contrário, que não tenhamos que radicalizarmos
Quando o assunto é optarmos por Jesus. Quando o assunto é voltarmos para o Senhor. É permanecermos no Senhor. E muitas vezes tomamos uma atitude radical porque as coisas não têm mais solução, não tem mais jeito, aí vamos de qualquer forma. E até estarmos no estado que de fato seja o estado que faz com que nós possamos entender o que Deus tem feito, nós sofremos. Usando o exemplo que eu dei, nós engordamos, saímos de forma, e tudo por quê? Porque usamos a função de soneca. Daqui a pouco, outro dia, outro momento. Quantas oportunidades não perdemos? Simplesmente porque acreditamos que teremos o amanhã. Quantas oportunidades não perdemos porque simplesmente entendemos que amanhã poderemos fazer? Eu lhe pergunto nesta noite, meu amado, minha amada, e se não existir o amanhã? Se não tivermos novamente a oportunidade? Às vezes eu pergunto para Deus, por que é tão difícil seguir o Senhor? Porque, amados, não é fácil seguir Jesus. Não é fácil. Optar por Jesus é fácil. Acreditar em Jesus é fácil. Mas seguir a Jesus é um grande desafio, porque quando nós entendemos o que o Senhor fala conosco acerca da Tua Palavra, nós entendemos que em todo momento Ele nos desafia a fazermos hoje aquilo que nós nos acomodamos e queremos fazer amanhã. Eu gosto muito do exemplo de dar Dia das Mães. Não é assim? Tem um ditado que diz o seguinte: ó, se mãe falou, é batata, né? Não é assim? Lembra disso, irmã? Quando sua mãe falou, não casa com ele. E você diz o que para ela? Mas eu amo ele tanto. Não é assim? É impressionante. Pai não vai muito nessa área, mas quando a mãe diz, filho, não faz isso, quando você faz, acontece? Está tudo errado. Eu fico imaginando então, quando Deus tem falado conosco, quantas vezes o Senhor fala com você, fala comigo, ainda não é o tempo, espere, não. E o que fazemos? Deixamos para amanhã o que deveríamos fazer hoje. Desperta, ó tu que dormes. O apóstolo Paulo foi tão feliz nessa colocação. Em outras palavras, eu fico imaginando quando o relógio desperta, o relógio está dizendo isso, não é? Desperta, ó tu que dormes, desperta, ó tu que dormes, desperta, ó tu que dormes. E o que fazemos? Nós somos somente. Somos um pouquinho. Só mais um soninho. E olha que coisa interessante. Quando que a cama fica melhor? Mais gostosa? O cobertor fica mais quentinho. É quando vamos dormir? Quando acordamos. É que você acorda. Se eu pudesse ficar um pouco mais. Mas o interessante é que nós não pensamos isso antes de dormir, mas pensamos nisso quando estamos acordando. Se pensássemos assim, talvez dormiríamos um pouco mais cedo e teríamos um sono mais longo. Mas geralmente fazemos o contrário. E eu quero que você traga isso para a sua caminhada, meu irmão, minha irmã, porque grande parte do tempo é isso que nós fazemos. A hora que está terminando é que as coisas parecem estarem boas. E sabe por que você tem essa sensação? Porque você não entende o que está começando na sua vida. Você não entende o que o Senhor tem feito no início. Você pode pegar no pé dizendo assim, olha, quando você chega atrasado na igreja, você perde um momento crucial. O louvor. Pastor, misericórdia, o louvor
hoje, né? Ficou, nossa, 40 minutos de louvor. Por que você não deixou colocar o relógio amanhã? Eu lembro uma vez que eu estava pregando na igreja e eu achava que o culto estava benção. E tinha um irmão no canto que ficava. Passava por ele. E ele fazia uma posição assim que eu acho que ele queria mostrar para mim. Queria, né? Aquela coisa assim, bem espontânea, né? Aí passava um pouquinho. Eu estava preocupado com o tempo. Eu fico imaginando, eu fiquei pensando. Deus, ali do ladinho dele, tentando falar com ele tantas coisas boas, e ele preocupado. E passou por minha mente rapidamente: o que será mais importante do que viver esse momento? O que será mais importante do que vivermos esse momento aqui, em que nós intitulamos lugar este como casa de Deus, lugar onde nós colocamos todas as nossas necessidades? Talvez deveríamos pensar de forma contrária. Este é o lugar que nós não gostaríamos de sair. Mas sabe quando nós lembramos desse lugar, nessa condição? Quando nós estamos lá fora, e desculpa a expressão, o pau quebrando. Ah, se eu estivesse lá, naquele lugar maravilhoso, cantando. Eu tenho certeza que em alguns momentos nós lembramos rapidamente dessas situações que vivemos aqui. Aí vem o apóstolo Paulo e diz simplesmente: desperta, ó tu que dormes. Amados, a Bíblia nos diz que há tempo para todas as coisas, e creio eu que há tempo de dormir, sim, mas também há tempo de estarmos acordados. Eu quero perguntar para você nesta noite, meu irmão, minha irmã: até quando você vai ficar? Até quando você vai dormir? Porque dormir é bom, mas ao mesmo tempo dormir, para muitos, é uma fonte, é uma fuga. Porque enquanto estou dormindo, eu não tenho problemas. E geralmente é uma tendência natural de que as pessoas estão depressivas, as pessoas com momentos difíceis, o que ela faz? Dorme. O sono vem, é uma maravilha. O sono vem de uma forma em que você não consegue ficar acordado. E sabe por que você faz isso? Porque você precisa estar longe dos problemas, está longe de dificuldades. Mas o que o apóstolo estava dizendo ao povo de Éfeso era o seguinte: olha, se você permanecer acordado no Senhor, você não precisa se preocupar. E sabe por quê? Porque Ele toma as suas dores, Ele cura as suas feridas. E a única forma de entendermos qual é a vontade do Senhor, como diz o versículo 17, é estarmos acordados. Porque quando estamos dormindo, amados, nós estamos num estado em que nós não compreendemos e entendemos nada. É mais ou menos assim: quando dormimos, o que prevalece é a inconsciência. Quando estamos acordados, o que prevalece é a consciência. Está vendo quando você sonha aquela coisa mais absurda? Você acorda, misericórdia, não, já não está repreendido. Então, um exemplo bem simples: você matando alguém, assim, o sonho está matando, você é poderoso e mata. Aí você acorda, misericórdia, você está repreendido. Aquele vizinho que você ama, né? Aquele parente que você gosta, que todo domingo vai na sua casa, para que bate o telefone: ai Jesus, graças a Deus você não tem assim, né? Mas tem gente que tem assim. Aí você sonha. Um dia eu fui desse exemplo, uma avó falou assim: aí eu sonhei que estava matando minha sogra. Aí quando eu expliquei o que era inconsciência, na hora, não, então o sonho estava errado. Porque na verdade o que é? Quando você está dormindo, a
aquilo que conscientemente você sabe que você não pode fazer, vem à tona. E por isso você sonha com essas coisas. Ou seja, ele queria matar a sogra. Só que conscientemente ele sabia que ele podia matar. Aí quando ele estava com a sua consciência em repouso, a inconsciência vem e matou a sogra. Mas é assim que acontece a nossa caminhada, irmãos. Quando estamos dormindo, o que é inconsciente, o que é proibido, o que não devemos pensar e fazer, vem à tona. E é por isso que, se tratando de mundo espiritual, eu quero dizer para você nesta noite: se você permanecer adormecido, o que acontecerá na sua vida? Você vai pensar, você vai agir somente de forma inconsciente. Mas quando nós estamos despertados, sabe o que acontece? Temos consciência dos nossos atos. E é por isso que muitas vezes não queremos acordar, porque se eu acordo, eu tenho que estar consciente, entender o que eu faço, entender o que eu penso. E quando o apóstolo Paulo escreve ao povo de Éfeso, ele estava preocupado com isso, sabe por quê? Porque ele queria que as pessoas tivessem a prudência de olhar como eles estavam andando. Isso é uma forma de você entender como você anda, para onde você vai, é estar. Porque quando estamos adormecidos, andamos para um lado e para o outro, e não conseguimos ver nada, a não ser aquilo que a nossa consciência vem trazendo para nós, trazendo isso para as nossas vidas. O que tem nos impedido de estarmos acordados? Pastor, se o segredo é ficar acordado, então vamos acordar. E eu te pergunto nesta noite: por que nós não acordamos? Por que não despertamos? De acordo com a palavra de Deus, a primeira causa que nos fazem permanecermos dormindo é que dormindo o que prevalece é a minha vontade. Acordado, nós temos que entender que a vontade é do Senhor. Que coisa interessante, mesmo sabendo que é algo bom para nós, optamos em ficar adormecidos, porque enquanto dormimos, não temos que fazer ou entender a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã, talvez não seja essa que você tem buscado. Tropeça no mesmo lugar, caímos no mesmo lugar e não aprendemos. Isso aí por quê? Estamos adormecidos quando o assunto é a vontade de Deus. Segunda característica ou situação que impede-nos de acordarmos: uma vez que eu não entendo e recebo a vontade de Deus, o que tem me impedido de acordar é o estado do conforto. Olha que coisa interessante, mesmo em meio às crises, nós permanecemos no estado de conforto. É confortável ficar com o problema e sempre acusar alguém acerca dos nossos problemas. Pastor, eu estou infeliz hoje por causa dele, eu estou infeliz hoje por causa dela, estou infeliz hoje por causa dos meus pais, estou infeliz hoje porque o meu ambiente de trabalho, misericórdia naquele lugar. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus diz que você é luz. Amém? Que você é sal da terra. Se no seu trabalho não tem mais gosto, então, meu irmão, vá lá e dê gosto àquele lugar. Mas qual é o nosso problema? Nos entregamos às situações. Pior que tem irmãos que ainda ajudam, né? O irmão chega para você: ah, não preocupa não, irmã, daqui a um ano passa. Eu vi um irmão conversando com o irmã: não preocupa não, isso é uma coisa que eu tenho, daqui a um ano, sabe, 6 meses, um ano, vai passar tudo. Misericórdia, meu irmão. Imagina você um ano com essa bênção aí do seu lado, com esse problema, com essa luta. Os que confiam no Senhor têm autoridade de repreender o mal instantaneamente. Mas o
nosso estado de conforto tem nos impedido de entendermos que é hora de acordarmos. Terceira e última característica: depois de você viver um momento em que você não aceita a vontade de Deus, em um estado de conforto, e infelizmente o que tem impedido a mim e você de muitas vezes despertarmos é o medo do novo. Repita comigo: medo do novo. Amados, como temos medo daquilo que é novo? Tudo que é novo nos traz medo. E eu quero dizer para você que nenhum problema em ter medo, só que o medo não pode impedir você de caminhar. O medo não pode impedir você de entender e compreender que existe um Deus que está acima de todas as coisas e pode libertar você. O medo não pode deixar você ver as possibilidades, deixar de você ver aquilo que Deus tem preparado para você. Mas se você não acredita, Deus tem o melhor para você. Mas eu achava que o melhor era aquilo. Meu irmão, minha irmã, Deus é que sabe o que é melhor para você. Mas qual é o segredo para sermos abençoados? É vivermos a vontade de Deus, é sairmos da nossa zona de conforto, e por fim, é compreendermos e entendermos o que está diante de nós e cremos que o amanhã sempre será bem-vindo em nossas vidas. Sabe por que muitas vezes segunda-feira é o pior dia da semana? Porque muitas vezes acontece aquilo que você programa para a gente. Você precisa entender que todos os dias são os dias que o Senhor fez para nós. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta são dias que o Senhor fez. Mas no mundo em que vivemos, o dia ideal é sexta-feira. Então a música tocava assim, né? Hoje é sexta-feira. Conhece, né? Por quê? Porque é uma característica. Sexta-feira eu fujo dos problemas. Sexta-feira é o dia que eu vou para aquele ambiente que teoricamente me livra de tudo isso. Por que somente no sábado você tem que programar comer aquela pizza? Por que você não pode comer na segunda? Na terça? Por que você tem que chamar o pastor para almoçar na sua casa só no sábado e domingo? Pode chamar na segunda, terça, quarta. É assim? Mas nós criamos alguns tabus em nossas vidas. E sabe o que acontece? Vem o final de semana e não conseguimos fazer nada daquilo que havíamos projetado. Por quê? Porque os dias são curtos e grande parte desses dias estamos adormecidos. Quer ver um exemplo? Sábado é o dia que geralmente as pessoas fazem o quê? Dormem até mais tarde, não é assim? 10 horas, 11 horas. Outro dia um colega meu me ligou uma mensagem: bom dia, 1 hora da tarde. Eu falei: igual, filho, seu relógio está errado. Nossa, acabei de acordar, acabou o dia. Graças a Deus que nós não temos esse problema. Domingo então, 7 horas da hora, desperta, né? Glória a Deus, mais uma escola aqui dominical. Não é assim na nossa casa? Desperta, ó tu que dormes. E para finalizar, quando o apóstolo Paulo remete essa palavra àquele povo e consequentemente a nós hoje, ele tinha como propósito o que está no versículo 16. Eu quero que você acompanhe comigo. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Desperta, ó tu que dormes. Isso é por quê? Porque os dias são maus. E se você não tiver acordado, meu irmão, se você não tiver acordado, minha irmã, eu quero dizer para você nesta noite: você está apta a viver esses dias maus. Mas para aqueles que acordam, para aqueles que estão despertados, aqueles que estão verdadeiramente voltados para o Senhor, esses dias maus não terão propósito em suas vidas. E sabe por quê? Porque o Senhor é contigo.
é Ele que te fortalece, é Ele que te direciona, é Ele que conduz o seu pensar, o seu falar, o seu caminhar. Mas esta palavra é para aqueles que estão acordados. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe que a função soneca impeça você, meu irmão, minha irmã, de acordar, de despertar. Pastor, mas eu faço isso só mais um pouquinho. Sabe o que é interessante? Tem gente que coloca 5 minutos antes para despertar. Por quê? Porque ele quer usar a função soneca. Já virou uma síndrome. Eu quero dizer para você que talvez o seu problema nesta noite seja essa síndrome. Sempre vou deixar para depois. Minha irmã, por que você não chegou no seu lar e abençoou o seu esposo, mesmo ele sendo cristão? Não, pastor, depois eu vou fazer isso um dia. É hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Olha, pastor, eu não estou vendendo assim, mas na hora certa eu vou falar com ele. Não. É hoje. Espere amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Não deixe que o mundo ensine o seu filho aquilo que cabe a você ensinar. A palavra do Senhor não é para mim, meu irmão, é para nós. Eu quero dizer então para você nesta noite, você que talvez tenha pensado assim: poxa vida, pastor, se fulano estivesse aqui nesta noite. Você não está aqui porque a palavra não era para ele, mas é para você. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Feche suas olhos. O que tem impedido você de acordar? É o cansaço físico? É o cansaço emocional? Talvez nesse exato momento você esteja com sono. Você perdeu a oportunidade de dormir à tarde, um domingo tão gostoso. Sabe por quê? Porque você pensou assim: depois eu vou dormir. Talvez você não tenha experimentado o que Deus tem para você, porque você tem sido impedido de tomar uma atitude hoje. E nesta noite, quero dizer para você que você tem mais uma oportunidade. Você terá a oportunidade de sentar à mesa do Senhor e cear com o Senhor. E o que significa isso? Significa acordar para um novo entendimento, para uma nova realidade. E a realidade, meu irmão, minha irmã, para a sua vida nesta noite é que um dia Ele morreu para que você pudesse ter vida, e vida em abundância. Ele derramou aquele sangue e sofreu tudo aquilo que Ele sofreu para que você pudesse desfrutar da vontade do Pai. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que você tem deixado para amanhã. Eu não sei o que você tem trazido como impedimento para a sua vida. Mas de uma coisa eu sei, meu amado, minha amada, nesta noite. Eu sei que hoje Ele pode e quer mudar a sua vida. E se você entende isso, e se você compreende o que faremos daqui a alguns instantes, acerca de participarmos da ceia do Senhor, eu quero convidar você agora, você que pode, a colocar-se de joelhos. Se você não pode ficar sentado. Você que pode, coloque-se de joelhos agora no seu lugar.
uma atitude de reverência, uma atitude de humildade, declarando que Ele se digna, que Ele é o Rei dos Reis. E juntos, vamos falar com Deus nesse momento, vamos nos entregar a Ele, vamos confessar a Ele os nossos pecados, as nossas falhas, vamos sim olhar para Ele, sim, Pai amado. Talvez você esteja adormecida, talvez os problemas, as lutas tenham impedido você de acordar, porque você já não tem mais esperança, porque você já não tem mais perspectiva. Eu quero dizer para você que Ele morreu para que você pudesse ter a esperança. Ele morreu para que você pudesse renovar a sua perspectiva de vida. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E talvez o que você precisa é pedir perdão a Deus, é confessar a Ele os seus pecados. Pois o apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para ao participar deste momento, isso não seja uma condenação para a sua vida, mas pelo contrário, seja um momento em que você possa acordar para uma nova vida em Cristo Jesus. Fale com Deus agora, abra o seu coração,